Então, situação, problema, determina o quociente e o resto do quociente dos polinômios p de x e d de x. Polinômio p de x é esse, polinômio d de x é esse. Então, o primeiro detalhe que você observa é que o grau do polinômio dividendo, né, é maior do que o grau do polinômio divisor. E isso para a gente não é nenhum problema, porque a gente sabe que é bem mais natural você pensar em 5 dividido por qualquer coisa, por 2, por exemplo, do que o contrário, né? Quando a gente fala para você, divide 2 por 5, é da natureza, nossa natureza, que a gente acha que 2 é pouco para ser dividido por 5. Enquanto que 5 ser dividido por 2 é natural. Então, no caso do polinômio também, a divisão acontece naturalmente quando o grau do polinômio dividendo é maior do que o grau do polinômio divisor. Então, esse é o primeiro detalhe que a gente observa na hora em que a gente vai dividir um polinômio. A gente observa que o grau do dividendo é maior do que o grau do divisor. E aí, qual é o primeiro passo que você faz? Você divide o monômio de maior grau, do dividendo p de x, pelo monômio de maior grau do divisor. Ou seja, você divide o 3x à quinta pelo x à terceira. Ora, 3x à quinta dividido pelo x à terceira. Você pode olhar para x à terceira como sendo 1x à terceira. Então você divide os números, 3 dividido por 1 dá 3, e divide o x à quinta pelo x à terceira. Alguém está tentando entrar? Deixa eu ver quem é. Vamos permitir aqui. Então, quando você vai dividir x à quinta por x à terceira, você repete a base, né? Que é uma divisão de potências de mesma base. Então, você repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Pronto. Então, 3x à quinta dividido por x à terceira é 3x ao quadrado, que é o que você obtém aqui no primeiro passo da divisão. Tá certo? Então, esse é o primeiro passo. Você divide o polinômio de maior grau, quer dizer, o monômio de maior grau do dividendo pelo monômio de maior grau do divisor. E obtém o primeiro monômio que compõe o quociente. Todo mundo entendeu bem isso, né? Bem, aí quando você... Ok. Aí quando você faz essa divisão, agora o que você faz? Você multiplica esse vezes esse para subtrair desse daqui, né? Então é exatamente isso que você faz. Você multiplica o quociente vezes o divisor e subtrai desse. O que significa subtrair? Significa mudar o sinal. Então você vai fazer 3x ao quadrado vezes x à terceira, e isso vai dar 3x à quinta, só que você vai inverter o sinal, vai ficar menos 3x à quinta. Ok? Então é isso que você faz, é o próximo passo. Menos 3x à quinta. Então você, acho que eu exagerei, puxei, mas pronto. 3x ao quadrado vezes x à terceira vai dar menos 3x à quinta, que é esse valor que você tem aqui. Ora, mas você não pode multiplicar só esse, você tem que multiplicar todo mundo, então lá vai. 3x ao quadrado vezes menos 4x ao quadrado vai dar 3 vezes menos 4 dá menos 12, mas você vai escrever mais 12. X ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta, então vai ficar mais 12x à quarta. Depois 3x ao quadrado vezes 7x. 3 vezes 7, 21, mas você vai escrever menos 21, x ao quadrado vezes x, x à terceira. E por fim 3x ao quadrado vezes menos 5, dá menos 15x ao quadrado. Mas como você vai subtrair, então você vai escrever mais 15x ao quadrado, né? Ou seja, você fez o produto de 3x ao quadrado pelo divisor, por todo esse polinômio, e obteve esse polinômio aqui. Ok? Aí agora o que você faz? Você faz a subtração, né? Esse menos esse. Como você já mudou o sinal de todo mundo, a subtração é o mesmo que somar aqui. Aí quando você soma, obrigatoriamente, a primeira parcela do dividendo, junto com a primeira parcela desse produto, tem que dar zero. Essa soma tem que dar zero. Bem, aí agora você observa se tem algum, aqui era grau 5, se tem algum de grau 4, você tem aqui esse cara de grau 4, ele não precisa somar com ninguém de cima porque ele não tem nenhum termo semelhante.
Então, 12x à quarta, né? Porque ele está sozinho, não tinha ninguém para somar em cima. Agora você tem menos 21x à terceira e tem mais 1x à terceira. Isso dá menos 20x à terceira. Depois você tem x ao quadrado, você tem esse 15x ao quadrado e tem esse menos 4x ao quadrado. 15 menos 4, 11. Então você chega em 11x ao quadrado. Só com o x você tem esse mais 7x. E embaixo não tem nenhum mais 7x. Então está faltando um mais 7x aqui, não está? Vê se vocês concordam comigo. Ele esqueceu de colocar o mais 7x daqui, ó. Não poderia ter sumido. E depois, por fim, o termo que não tem x, que é esse aqui, esse menos 5. Deixa eu ver quem é que está tentando entrar. Eu ouvi barulho já 2 vezes. Deve ter 2 pessoas tentando entrar. Sumiu. Eu ouvi barulho de alguém tentando entrar na sala. Não sei. Então talvez já tenha conseguido, né? Eu não sei se vocês têm. Acho que vocês têm direito de permitir também, se não me engano. Bem, então, seguindo aqui minhas contas, faltou um 7x aqui, tá, gente? Anotem aí no livro de vocês, quem tiver impresso, né? Porque esse 7x não tem como sumir, porque não tinha menos 7x embaixo para ele desaparecer. Então, você passa a ter essa expressão aqui. Tá? Será que ele levou o erro até o final? Acho que sim, né? Ou ele não tinha esse menos 7x em cima? Tinha aqui, ó. Bem, então vamos lá. Você ficou com 3x à quinta, x à terceira menos 5x quadrado, mais 7x menos 5 é o mesmo dividendo que você tinha antes. Isso aqui é o mesmo divisor, ele está só repetindo. Agora aqui ficou menos 3x à quinta sumiu, ficou só o 12x à quarta, ficou o 21x à terceira e ficou o 15x ao quadrado. Aqui está faltando 7x ainda, né? Faltando 7x. Gente, está muito confuso essa conta dele. Vamos fazer separado? Vamos fazer essa conta sozinhos, nós? Porque... Só para confirmar aqui, Luciano, é 11x2, é sinal de multiplicação e mais ali. Sinal de multiplicação? 7x é o sinal de... Não, x é x. Bem, vamos fazer assim, vamos pegar esse texto e vamos copiar para a gente e vamos levar ele lá para cima, a gente faz a conta nós mesmos, tá? Então a conta que ele está fazendo é essa aqui, né? Ele está dividindo isso por isso. Então vamos aqui para a primeira etapa e vamos pegar de novo a conta e vamos fazer sozinhos nós. Bem, deixa eu pegar isso aqui então. Eu queria a ferramenta que seleciona. Acho que aqui, ferramentas. Não sei se ele vai me dar a ferramenta de seleção. Já é aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Ele não fez seleção. Ele simplesmente mudou de posição de novo. Eu queria uma ferramenta de seleção da minha tablet. E está vindo mãozinha. Eu não quero mãozinha. Talvez tenha mais de uma opção aqui. Tem não. Toda vez que eu venho para cá é mãozinha. Então vamos copiar mesmo. Na marra. 3x à quinta, x à terceira e menos 4. 3, 1, menos 4, 7 e 5. 3, 1, menos 4, 7 e menos 5. Decoraram? 3. Ele não quer riscar. 3x à quinta. Depois 1. Não tem a quarta, então é x à terceira. É menos 7 ou mais 7? 3, 1. Mais 7. É menos 4 Mais primeiro 7. aqui e depois o 7 e o menos 5.
Menos 4, 7 e menos 5. Menos 4x ao quadrado mais 7x e menos 5 para dividir por 1 menos 4, 7 e menos 5. 1 menos 4, 7 e menos 5. Então, dividir por x a terceira. 1 menos 4, 7 e menos 5, né? Então, vamos fazer assim. 1 menos 4, 7 e menos 5. Então, dá x a terceira menos 4x ao quadrado mais 7x menos 5. Vamos conferir se está certo. Sim. X a terceira menos 4x2 mais 7x menos 5. Eu acho que alguém tentou entrar de novo, deixa eu ver. Eu ouvi um barulhinho aqui, alguém tentando entrar, eu acho. Não? Então ótimo, vamos lá. Vamos fazer a conta agora nós mesmos, porque eu acho que vai ficar mais claro. Então, o primeiro passo é, você pega o primeiro monômio e divide pelo primeiro monômio, certo? Então você vai estar dividindo 3x a quinta por x a terceira. Então, como disse a vocês, 3 dividido por 1 dá 3, x a quinta dividido por x a terceira dá x ao quadrado, porque você repete a base e subtrai os expoentes. Então você tem que aqui é 3x ao quadrado. Aí você pega o 3x ao quadrado e multiplica todo mundo, mas vai mudando de sinal quando coloca aqui embaixo. Então é 3x ao quadrado vezes x a terceira, fica menos 3x a quinta, que daria mais, mas você inverte o sinal. 3x ao quadrado vezes menos 4x ao quadrado vai dar menos 12, então você vai escrever mais 12. X ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta. Agora 3x ao quadrado vezes 7x vai dar menos, porque daria mais aqui. Então, menos 21, x ao quadrado vezes x, x a terceira. Agora 3x ao quadrado vezes menos 5. Bem, 3 vezes menos 5 daria menos 15, mas você escreve mais 15 e x ao quadrado. Então, mais 15x ao quadrado. Pronto. Agora você soma essas coisas aqui. Você vai fazer uma soma. Bem, aí na hora que você vai somar, o que acontece? Esse primeiro sempre tem que dar zero, porque foi seu objetivo. Na hora que você dividiu era para dar exato. Então, como você mudou de sinal, aqui tem que dar zero. Aí você vai procurar agora do restante qual é o que tem o maior grau. É o 12x à quarta. Você procura x à quarta aqui e não encontra. Então ele é o maior que tem. Então você escreve ele primeiro. 12x à quarta. Agora vamos olhar a terceira. A terceira você tem menos 21 aqui. X à terceira. E aqui você tem mais x à terceira. Então vai dar menos 20. Né? Menos 20 x à terceira. Agora x ao quadrado, você tem 15 aqui e tem menos 4 aqui. Então vai dar mais 11 x ao quadrado. Ora, e x, né? X elevado a 1. Você tem 7x aqui, então mais 7x. E que não tem x, termo independente, você tem o menos 5. Então, esse é o primeiro passo. 12x à quarta, menos 20x à terceira, mais 11x2, mais 7x menos 5. Deixa eu olhar para o dele agora. 12x à quarta, menos 20x à terceira, mais 11x2. Ele esqueceu o 7x, né? Então mais 7x menos 5. Então vamos continuar a nossa conta agora. Então feito a primeira parte, agora eu estou com 12x à quarta. Eu vou dividir 12x à quarta por x à terceira. Mesmo procedimento. Então, 12x à quarta dividido por x à terceira. Então, dá quanto isso? Ora, 12 dividido por 1 dá 12.
Você divide primeiro os números. X a quarta dividido por x a terceira vai dar x, porque você repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 3, 1. Então deu 12x. Então aqui dá mais 12x. Então novamente, 12x vezes x a terceira vai dar 12x a quarta, mas você inverte o sinal. Então menos 12x a quarta. 12x vezes 4, menos 4x ao quadrado, daria menos 48. Mas você vai escrever positivo, então mais 48. X vezes x ao quadrado, x a terceira. 12x vezes 7x, 12 vezes 7 vai dar quanto? 84, né? 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, com 1, 8. Então, 84, x vezes x, x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Opa, aqui deu mais, aqui é menos. Oi? Como é? Aqui é negativo, não? Aqui é menos, exatamente. Era o que eu estava corrigindo agora. Obrigado. Obrigado. Sinal que vocês estão bem atentos. Então aqui, ó, 12 vezes 7 daria mais, aqui é menos. Então menos 84. O do 48 era menos com mais, o primeiro era mais com menos. Agora, 12x vezes menos 5 daria menos 60x, né? Então vai escrever mais 60x. Então, novamente, agora faz a soma. Faz a soma. E, novamente, você tem 0 na primeira, como sempre. Agora, aqui você tem x a terceira, aqui você também tem. Então, mais 48x a terceira, menos 20x a terceira. Então, vai dar 28x a terceira. Bem, agora você tem menos 84 x2 e você tem mais 11 x2. Então isso vai dar 73, né? Então menos 73 x2. E agora mais 60x com 7x. Então mais 67x. E por fim menos 5, que não tem nenhum outro termo independente para somar. Pronto. Chegamos nessa situação. O que vai ser diferente da dele, bem diferente, é porque como ele esqueceu esse 7x aqui, vai ficar tudo errado dali para frente, tá? Ó, ele esqueceu o 7x aqui, né, nessa, aí nos passos seguintes, esse 7x vai fazendo falta. Nos passos seguintes, esse 7x vai fazendo falta. Próximo passo dele deveria ser igual ao nosso. Oi? Eu acho que teve alguém para a Gabriela. Tá bom, deixa eu ver. Não, apareceu. Felipe Xavier. Pronto. Adicionar. Então, aí note que a conta dele vai começar a mudar totalmente da minha, porque ele esqueceu aquele 7x lá no início. Aquele 7x vai fazendo falta no final, né? Eu nem sei mais onde está o 7x dele a essa altura do campeonato. Já não estou mais vendo o 7x dele, onde é que desapareceu. Gabriela agora. Eu sei, mas é quando ele repete, o 7x dele só está aparecendo quando ele repete a primeira linha. Mas na conta dele embaixo, o 7x desapareceu, ó. Aqui, isso aqui é a primeira linha dele, ó. Aí aqui, depois que fez aquela conta lá que eliminou isso, olha aqui, ele tem o 12x a quarta, ele tem o 20x a terceira, que foi a conta que ele fez do 1 menos, e o menos 21. Ele tem o 11 aqui, que é o 15 menos 4. Bem, agora apareceu o 7x. Ah, então não tinha aparecido aqui, né? Apareceu o 7x agora, senhor. O x ao cubo.
Apareceu... Menos 73x ao quadrado, mais 77x tá igual. só foi aqui que ele esqueceu. Né? Isso. Nessa parte ele esqueceu. Entendi, então. Então ele recuperou o 7x dele aqui para frente. Então vamos continuar nossa conta. Porque no final a gente vai estar com a conta correta. Então, 28x a terceira agora a gente vai dividir de novo por x a terceira. Sempre divide pelo primeiro, né? Então, você agora tem 28x a terceira e vai estar dividindo por x a terceira, né? Você pode considerar sempre 1. 28 dividido por 1 dá 28. E x a terceira dividido por x a terceira é x elevado a zero, ou seja, é 1. Então, desaparece o x a terceira, fica 28. Então, quando você divide 28x a terceira por x a terceira, vai dar 28. Agora você pega o 28 e sai multiplicando todo mundo. Aí 28 vezes x a terceira, menos 28x a terceira. 28 vezes menos 4x2, bem, 4 vezes 28 vai dar quanto? Bem, 2 vezes dá 56. Então dá 112, né? Então vai dar menos 112, a gente vai escrever mais 112. Mais 112. 112 o quê? X ao quadrado. Mais 112x ao quadrado. Agora 28 vezes 7x, quanto dá 28 vezes 7? Bem, aqui vai ser mais, então a gente vai escrever menos, né? Então 28 vezes 7 dá 7 vezes 8 4 vezes 8, 4 vezes 7 dá 28. Poxa, dá 56? Não, dá quanto? 76, né? Não, 7 vezes 8 dá Vai dar 56. 196. Oi? Vai dar 196. Ah, o todo, né? Sim. Mas 7 vezes 8, 56, vão 5, né? 7 vezes 2, 14, com 5, 19. Certo? Aí, x. Pronto. Agora, 28 vezes menos 5. 28 vezes menos 5. Esse 1 está horrível aqui, deixa eu tentar melhorar ele. 196x, quando eu multiplico o 7x com sinal de menos. 28 vezes menos 5 vai dar mais aqui, né? 5 vezes 8 são 40, vão 4. E 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Então vai dar mais 140. Pronto, aí agora, novamente, faz a conta, né? Soma o que tiver de somar aqui. E aí vai ser 0 na primeira. Aí você tem 112 e tem 73. 112 menos 73. Então 3 para 12, 9 vai 1, 8 para 11, 3 vai 1, 39. 12, 10 e 1, 11. Isso. Então dá 39, essa soma aqui vai dar 39x2. E agora, menos 196 com 67. 196 menos 67. Menos 196 menos 67. Bem, 7 para 16 dá 9, vai 1. 1 com 6, 7 para 9, 2, 129. Confirmando, 9, 7, 16, vai 1, 8 e 1, 9 e 1 aqui no final. Perfeito. Então dá menos 129. X. E por fim, os termos independentes, que é o 28 vezes o menos 5, que deu 140. Eu vou tirar menos 5, então vai ficar mais 135. Bem, feito isso, você tem a resposta, né? Então, terminado a conta, dê sempre a resposta, né?
foi pedido para você fazer uma divisão de polinômios. Então, o que está se esperando de você é que você consiga dar o quociente e o resto. Ah, por que isso é o resto? Isso daqui é o resto porque esse expoente, que é o grau deste polinômio, é menor que esse. Então não dá mais para dividir. Como não dá mais para dividir, você para aqui. Então você tem resposta. Q de x, que é o quociente, é 3x2 mais 12x e mais 28, e R de x, que é o resto, é 39x2, 39x2, deixa eu ajeitar esse 2, menos 129x mais 135. Pronto. Vamos ver se nós achamos a mesma resposta que ele. Cadê as contas do rapaz? Bem, 3x2 mais 12x mais 28. Cadê o resultado final do cara? Está diferente do nosso, é? Tem um 59x2 aqui, por quê? 112 menos 73. Está errado, né? 9 mais 2 não pode dar 3 aqui no final. Aqui o R de x dele, 59x2 mais 129x menos 135. Vocês estão me acompanhando ainda na conta ou caiu minha ligação, minha internet? Não, né? Sim. E aí, acompanharam? Errado, professor. Foi? Não, a subdivisão está errada aí. Ele errou, não foi? Professor, me permita uma observação Sim. naquele questionário que o senhor fez. Oi. Qual questionário? Diga aí, Amadeu. Sim, coloca naquela tela novamente, por favor. Aqui na conta? Eu. É o Joel. Oi, Joel, fala aí. Aqui nesse... Eu errei alguma continha? Pode ter. Quando ficou... Não, imagina. Só uma observação. Não, pode ser. 12x Foi? leva da quarta, menos 20x, leva da terceira, mais 11. Sim. X ao quadrado mais 7x, essa linha aqui. Ah, Essa mesma. sim. Quando fez a divisão do polinômio, o 7 ele está positivo. E o porção 6, o 60 ficou positivo também, na linha de baixo. Aqui, 60x. Isso. Vamos ver por quê. Vamos ver se de repente eu errei o sinal. Pode ter acontecido. Bem, 3x2 vezes x à quinta. Opa. Eu estou dividindo 12x a quarta por 3, ou por x à terceira, né? Isso. Ah, é aqui, é nessa parte aqui. Aí deu 12x. 12x vezes x à terceira, 12x à quarta. Aí 12x vezes menos 4x ao quadrado, deu mais, aqui daria menos, aqui dá mais, né? 48. Isso. 12x vezes 7x dá mais, fica menos 84x ao quadrado, certo? E 12x vezes menos 5 daria menos 60x. Mas a gente não inverte o sinal, não está invertendo sempre o sinal. É verdade. Então aqui é mais, né? Isso. Compreendi, professor. Compreendeu, Obrigado. né? Todos os produtos a gente muda o sinal. Ó. 12x vezes x à terceira daria mais 12x à quarta. A gente coloca menos. 12 vezes menos 4 daria menos 48. A gente coloca mais.
12 vezes 7 daria 84. A gente coloca menos 84. E 12 vezes menos 5 daria menos 60. Aí a gente coloca mais 60. Ok? É isso. Perfeito. Obrigado. Bem, a menos que haja algum erro de conta, eu acho que não há, a resposta certa seria essa aqui e não a que ele colocou na tela dele aí. Tem algumas pessoas querendo entrar. Vamos tentar permitir aqui. Mas foi um erro na divisão, professor. Foi ele. Na subtração, quando ele foi subtrair Ah. o menos 17 e o mais 112, que dava 9, ele botou 59. Aqui, né? Nesse x quadrado, na verdade, um pouco antes. Vamos chegar aqui na conta dele. Na hora em que ele foi subtrair quem? Você pode repetir para mim qual foi o erro de conta dele? Oi. Acho que a internet está travando. Eu imagino. Eu parei de ouvir aqui. Então, na hora em que ele foi fazer com 112 aqui, ó. 112x² com menos 73 mais 129. Mas aqui apareceu um 59. Bem, quais são as respostas dele? O quociente dele é esse aqui, 3x2 mais 12x mais 28. Eu acho que é totalmente diferente do nosso, né? 3x, não, o quociente dele deu igual. Aí aqui, 39 menos 129 e 35. 39 menos 129 e 135. Ele errou aqui em alguma coisa, numa dessas contas. Bem, mas o que importa mesmo não é o que está certo ou o que está errado. O que importa é que vocês tenham entendido como é que faz a conta, né? Essa conta aqui tudo indica que está toda certinha. Então, é dividir pelo primeiro, multiplicar todo mundo, encontrar o de baixo, mudando o sinal, né? Somar todo mundo, encontrar esse. Aí pega o primeiro, divide por esse, encontra o resultado, multiplica todo mundo, inverte o sinal, soma todo mundo, sempre desaparece o primeiro, encontra esse. Aí divide o primeiro pelo primeiro, encontra o resultado, multiplica todo mundo, muda o sinal e soma. Até o grau desse daqui fica menor do que o grau desse daqui, e aí acabou o problema. Ok? Terminou a divisão. O que ficar aqui é o quociente, e o que ficar no final é o resto. Em resumo, é isso. Alguém mais está tentando entrar? Eu acho que a Gabriela, professor, que ela falou. Eu já apertei aqui para permitir, ó. E já tinha apertado antes para ela. Pronto. Segundo o Google Meet, ela já foi aceita. Gabriela, conseguiu? Oi, boa noite. Até que De hoje que eu tento incluir você aqui, não consigo. Alô, boa noite, seja bem-vinda. Então, aí continuando aqui, é assim que se faz esse quociente. O quociente aqui a gente viu que tem um errinho de digitação ou de conta, não sei. Bem, determine atividade proposta 7.3. Bem, vocês fazem, né? Dividir este polinômio aqui por este outro polinômio. Então, vai pegar o 2x à quinta, dividir pelo x ao quadrado, vai dar 2x à terceira, vai multiplicar esses dois, mudar o sinal, fazer a soma. E o do resultado, a mesma coisa, vai sempre dividindo por esse cara daqui, que é o monômio com o maior grau do divisor. E vai continuando o processo, inverte o sinal e soma. Bem, raiz ou zero de um polinômio. Se você tem um polinômio de grau n qualquer, o valor do polinômio p no número real r é o número real p de r. Ou seja, o valor de um polinômio em um certo número real é quando você substitui o x por esse número real e faz a continha, né? Então, por exemplo, você tem esse polinômio, x à terceira mais 2x mais 1,
Aí você pega o número real menos 1 ou o número real 0, por exemplo, e aí, ou o número real 1, e você calcula. P de menos 1 é você substituir o x por menos 1. Então vai ficar menos 1 a terceira, 2 vezes menos 1 e depois mais 1. Isso dá como resposta menos 2. O valor desse polinômio no número real 0 é o P de 0. Você substitui o x por 0. Então vai dar 0 a terceira, mais 2 vezes 0 mais 1. Ora, isso é igual a 1. Não precisava o número 1 duas vezes, como ele colocou assim, aqui, né? É erro de digitação. Bem, e o P de 1 vai ser 1 a terceira, mais 2 vezes 1 mais 1. Então vai dar esse 4 aqui. Ok? Bem, dizemos que o número real R é um zero ou raiz de um polinômio quando o P de R der como resposta 0. Veja que nenhum desses três números, menos 1, 0 e 1, pode ser dito raiz desse polinômio, ou pode ser dito um zero desse polinômio. Porque uma raiz desse polinômio seria um número que, quando colocado no lugar do x, desse como resposta 0. E nenhum deles deu como resposta 0. O primeiro deu menos 2, o segundo deu 1 e o terceiro deu 4. Então, ser uma raiz de um polinômio ou ser um zero do polinômio significa dizer que vai ser um valor de x, tal que o P de x vai ser igual a 0, né? Então, o P do R vai ser igual a 0, onde R vai ser o tal do zero do polinômio. Então, por exemplo, dado esse polinômio, x a terceira menos 5x2 mais 10x menos 6, pergunta-se, x0 igual a 2 é um zero ou raiz de P de x? Bem, você coloca no lugar do x o 2, aí você tem 2 a terceira, menos 5 vezes 2 ao quadrado, mais 10 vezes 2, menos 6. Isso dá 8. Aqui vai dar 4, vezes menos 5 vai dar menos 20. Aqui vai dar mais 20, essa parte cancela com essa outra, né? Menos 5 vezes 4 vai dar menos 20, e aqui vai dar mais 20. Então isso se cancela, você vai ficar com 8 menos 6, que dá 2. Ok. Então P de 2 deu 2, não deu 0. Como P de 2 não deu 0, então 2 não é raiz desse polinômio. Teria que dar 0 para ser raiz. Aí você vai calcular P de 1. Vai ser 1 a terceira, menos 5 vezes 1 ao quadrado, mais 10 vezes 1, menos 6. Ora, aqui dá 10, menos 6 dá 4. E aqui dá menos 5 vezes 1, que dá menos 5. E aqui dá 1. Então, 1 menos 5 dá menos 4. E 10 menos 6 dá 4. Menos 4 com 4 dá 0. Beleza. Então, deu 0. Se deu 0 é porque o 1 é uma raiz do polinômio, certo? Ou um zero do polinômio, como algumas pessoas gostam de dizer. Uma raiz do polinômio ou um zero do polinômio significa a mesma coisa. Bem, encontrou aqui, por tentativa, encontrou uma raiz. Mas a ideia era que a gente encontrasse a raiz sem saber, né? Aqui a gente chutou 1 e deu certo. Mas se você tem um polinômio e você não sabe qual é a raiz dele, como é que você faz para encontrar essa raiz? Essa é a pergunta. Se for uma expressão, um polinômio de grau 2, quando a gente vai tentar encontrar a raiz, a gente acaba encontrando uma equação de segundo grau. Polinômio de grau 1 é fácil, né? Você manda os números para um lado e isola a variável do outro e encontra o valor da variável. Então, encontrar zeros de polinômios que são de grau 1 ou de grau 2, tranquilo. Mas do grau 3 em diante, como é que se faz isso? Já vai começando a dar trabalho. Bem, divisibilidade de polinômios, então. Dizemos que um polinômio P de x é divisível por um polinômio D de x, quando o resto da divisão de P de x por D de x, aqui é D, tá? Por D de x, aqui é um D. O resto da divisão de P de x por D de x é igual a 0. Desse modo, P de x é divisível pelo polinômio D de x quando o P de x é apenas Q de x vezes D de x, porque o resto é 0, né? A gente sabe que quando a gente está dividindo, pega um dividendo, vai dividir por um divisor qualquer, isso dá um quociente e um resto. E isso é assim porque o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Mas quando o polinômio P é divisível pelo polinômio D,
Então o resto é zero. Essa parte aqui desaparece, é zero. Como ela é zero, então você tem que P é igual a D vezes Q, ou Q vezes D, tanto faz. Então por quê? Porque o resto do x aqui, o R de x, se anulou, desapareceu, porque o R de x é zero, tá certo? Então quando o resto é igual a zero, essa parte desaparece e o dividendo fica igual ao quociente vezes o divisor. Aqui é difícil fazer a borracha ficar grande. Ficou. Pronto. Então, é essa a noção de divisibilidade de polinômios. A gente diz então que o dividendo dividido pelo divisor dá o quociente. A gente já está acostumado com essa linguagem das séries iniciais. Mostre que o polinômio x² menos a² é divisível pelo polinômio x menos a e que a divisão dá isso. Então como é que você faz? Olha, estava claro que era, né? Porque se você olhar para isso aqui, ó, a experiência mostra facilmente que é divisível. Por quê? Porque x² menos a², ele já pode ser visto claramente como uma diferença de quadrados, né? Isso é x² ao quadrado menos ao quadrado ao quadrado. E vocês sabem que uma diferença de quadrados se escreve como uma soma das duas bases, né? Vezes a diferença. Então, x² menos a² pode ser escrita como esse produto. Só que nesse produto tem de novo aqui uma diferença. Então isso pode ser escrito como x² mais a² e aqui x mais a vezes x menos a. Então veja que a gente fatorou esse polinômio e na fatoração apareceu x menos a. Portanto, de fato, x menos a vezes esse produto de dois polinômios aqui vai dar x² menos a². Portanto, x menos a divide x² menos a². Então, com alguma experiênciazinha, a gente já nota que é verdade, um divide o outro. Mas, se você não notou, não tem problema, você simplesmente faz a divisão. Ele quer saber se é divisível. Então, você pega este polinômio e divide por este, né? Pega este polinômio e divide por esse e prova que o resto vai dar zero. Se o resto der zero, então você afirmou, mostrou que este polinômio é divisível por esse. Bem, vamos ver. Como é que faz a divisão deste polinômio por esse? Lembre-se que A é um número conhecido. A não é incógnita. A única incógnita é o x. Então, o primeiro passo, você pega o x², divide pelo x. Vai dar x⁻, né? Porque x⁻ vezes x dá x². Mas aí você vai mudar o sinal, vai escrever menos x². Agora, x⁻ vezes menos a vai dar menos a x⁻. Foi o que ele escreveu aqui. Ora, aí na hora em que ele vai somar todo mundo, isso daqui vai dar, bem, o x² e o menos x² se cancelam. Então fica só o ax⁻ e o menos a². Lembrando que aqui é um número, é um termo independente do polinômio, ele não tem x. Bem, agora você está com ax⁻ para dividir por x. Tem um a na brincadeira, né? Ó, você está com ax⁻ e vai dividir por x. Ora, x se vê como sendo 1x. A dividido por 1 vai dar a. x⁻ dividido por x, repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, ax⁻ dividido por x vai dar ax². Ok. Então, percebido que a divisão de ax⁻ por x é ax², você começa a multiplicar de volta. Ax² vezes x dá ax⁻, você inverte o sinal colocando menos ax⁻.
Agora, ax ao quadrado vezes menos a vai dar menos a quadrado x quadrado, mas aí você inverte o sinal, vai ficar mais a quadrado x quadrado. Então, novamente, você vai fazer a soma e, obrigatoriamente, a primeira parcela tem que se cancelar, ela tem que ser oposta. Então, o que é que sobrou? Sobrou o ax quadrado e sobrou o menos a quarta. Pronto, é esse polinômio agora que você vai dividir por isso. Ainda dá para dividir? Dá, porque o grau desse é 2 e o grau desse é 1. Enquanto o grau do divisor for menor do que o grau desse dividendo, dá sempre para dividir. Então, vamos continuar dividindo. Vamos continuar dividindo. Agora eu vou fazer ax quadrado, a quadrado x quadrado dividido por x. O que que dá a quadrado x quadrado dividido por x? Eu vou deixar as marcas que eu tinha antes aqui, para a gente lembrar até onde já foi. Bem, ax quadrado, a quadrado x quadrado vou dividir por x, o que que vai dar? Olha, a quadrado x quadrado você vai dividir por x. Considera o número 1 sempre aqui, então vai ficar a quadrado dividido por 1 dá a quadrado, e x quadrado dividido por x dá x. Então dá isso aqui, ó, a quadrado x. Aí agora é a hora de pegar o a quadrado x e multiplicar tudo de volta. A quadrado x vezes x dá a quadrado x quadrado, você inverte o sinal, então quando somar dá zero. E a quadrado x vezes menos a fica a quadrado x vezes x deu menos a quadrado x quadrado. E a quadrado x vezes menos a dá menos a terceira, e você vai mudar o sinal, vai ficar mais a terceira. E o x sozinho, né? X. O produto desse daqui. Por isso, pelo menos a é esse aqui. Ok. Feito isso, é hora de somarmos. Então vamos somar. Então soma esse com esse dá zero. Ax, a terceira x é o maior grau entre esses dois, porque aqui é um termo independente e não tem x. E esse aqui é de grau 1, esse aqui é de grau 0. Então vai dar ax a terceira x menos a quarta. Bem, agora é a hora de dividir a terceira x por x. A terceira x dividido por x. Considero o número 1 aqui na frente novamente. A terceira dividido por 1 dá a terceira. X dividido por x dá 1. Então é a terceira vezes 1, né? Ou seja, é o próprio a terceira. Então é essa a resposta. Então, agora a terceira vezes x dá mais, mas você bota menos a terceira x. Claro, quando somar aqui dá zero. E a terceira vezes menos a vai dar menos, você vai escrever mais a quarta, né? A terceira vezes a, repete a base, soma os expoentes, a quarta. Então quando você soma aqui dá zero. Portanto, o resto é zero. E se o resto é zero, significa dizer que este polinômio é divisível por esse. Mais ainda, significa dizer que x à quarta, que é o dividendo, menos a quarta, né? X à quarta menos a quarta, que é o dividendo, é igual ao divisor, que é o x menos a, vezes o quociente, que é isso tudo aí. X à terceira mais a x quadrado mais a quadrado x mais a terceira. Pronto. Este produto dá esse. E assim terminamos mais uma continha de dividir. Ok? Todos continuam vivos? A minha tela está toda, Ok. a minha tela tá toda riscada. Vou apagar a tela aqui que ela Pronto. A cara da gente estava toda arriscada. Bem, vamos voltar agora para o nosso texto. Tô vendo aqui, ó, vai dar um trabalhinho. Dá trabalho fazer essas contas mesmo, né? Tem que se concentrar. Bem, aí aqui ele está mostrando que x à quinta menos a quinta também se divide por x menos a.
Na verdade, é verdade que x elevado a n menos a elevado a n se divide por x menos a, que é o que ele está mostrando aqui. Ó. Não importa qual seja o n maior ou igual do que 1, x elevado a n menos a elevado a n é sempre divisível por x menos a. E situação problema mostra que o polinômio p de x é divisível por x menos r. Se isso acontece, então p de r é igual a zero. Vixe. Como é que se mostra isso? Bem, se o polinômio p de x, vamos resolver ele agora, né? Vamos pensar aqui um pouquinho e sai. Mostre que, se esse polinômio é divisível por esse, então isso é zero, né? Então, se p de x é divisível, isso é a demonstração desse fato, tá? Estou demonstrando isso. Ele pediu para mostrar, então vamos lá. Demonstração. Se p de x é divisível por x menos r, então o que acontece? Existe um quociente. Existe q de x tal que p de x é igual a q de x, que é o quociente, vezes o divisor, né? Vezes x menos r. E acabou o problema, né? Então, se o p de x ele é divisível por x menos r, então existe um polinômio q de x, tal que o p de x é o quociente vezes o divisor. Não tem resto. Não tem aquela parte aqui, mais r de x, né? Porque quando é divisível, o resto é zero. Bem, mas se ele pode ser escrito assim, se o p de x pode ser escrito assim, acabou o problema. Porque quando você for calcular o p de r, portanto, o p de r vai ser igual a q de r, que você não está nem aí para saber quanto é, vezes r menos r. Aí esse você quer saber quanto é. R menos R é zero, então você tem que o Q de R, que você não quer nem saber quanto é, vai multiplicar o número zero e isso vai ser o polinômio nulo. Então P de R é zero. P de R é zero. Então está provado que se o P de X é divisível por isso, então o P de R é zero. Porque se o P de X é divisível por isso, existe um Q de X, tal que o P de X se escreve assim. Mas se o P de X se escreve assim, então P de R é zero. Isso termina a demonstração desse fato. Ô professor, Oi. essas aulas vão estar no YouTube antes da prova? Vão. A gravação da aula? Vão. Tá? Porque como eu estou gravando direto, então vão estar lá. Tá bom? Eu estou gravando diretamente no meu computador e não esperando que o Moodle me mande, né? Porque senão o Moodle ou o Google Meet me mande. Eu estou gravando direto no computador, então é muito mais fácil para mim disponibilizar. Ok? Bem, então tá aqui a demonstração, tá, gente? É essa a demonstração, a ideia de demonstrar é só isso, para essa situação, problema aqui. Falar nisso, teve uma situação, problema que eu disse que ia ver depois com vocês e não vi. Outra hora eu falo sobre ela. Mas já faz algum tempo, foi a prova passada. Bem, se P de x é divisível por x menos r, ele demonstrou aqui. Eu nem tinha olhado a demonstração dele, é a minha, tá? É a mesma, né? O cara escreveu igualzinho, ó. Isso aqui é um vício danado de escrever igual, né? Eu juro a vocês que eu não tinha olhado, não. É porque não tem outro jeito de fazer, o jeito é esse mesmo, tá? Pura coincidência. Bem, situação, problema outra, mostre que se para um polinômio P de x tivermos P de R igual a zero, para algum número real R, então P de x é divisível por x menos R. Ou seja, ele agora quer o sentido contrário. Que se o P de R é zero, então P de x é divisível por x menos R. Então é só fazer usar o algoritmo da divisão. O algoritmo da divisão diz o seguinte: dado um polinômio P de x e um polinômio, no caso aqui, x menos R, existe um polinômio Q de x, que é o quociente, e existe um resto, né? É a famosa divisão euclidiana.
se existir, se eu pego dois polinômios, então sempre existem outros dois que eu posso fazer isso. Se eu pego um polinômio p de x, considero como dividendo, e pego um polinômio d de x qualquer, considero como divisor, sempre existe o polinômio quociente e o polinômio resto, onde r de x é um polinômio constante, porque o divisor d de x, x menos r, tem grau 1. O resto é sempre um grau, tem um grau menor ou igual, na verdade sempre tem um grau menor do que o grau do divisor. Como o grau do divisor é 1, então o r de x tem que ter um grau menor, portanto vai ter que ter grau 0. Se ele vai ter grau 0, então ele é um polinômio constante, tá certo? Então esse r de x pode ser representado por uma única letra, um rzinho minúsculo, por exemplo. Tá certo? Então ele tem grau 1 e o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Ou seja, o r de x tem que ser identicamente nulo. Então, por hipótese, temos que esse cara daqui é nulo e eu tenho que o p de r é igual a 0. Então, o que acontece? O p de r, que vai ser q de r vezes r menos r, ou seja, essa parte vai ser 0, vai ser o próprio resto. O p de r vai ser o resto. Ora, então você tem que o p de r é nulo, totalmente nulo, né? Me ensina a química. Ok. Então concluímos dessa igualdade 7.1 acima disso aqui, que r de r também é nulo. Tem alguém com o microfone aberto, está falando junto comigo sem perceber. Quem era? Eu não vi quem foi. Tudo bem. Não precisa dizer quem foi, tá? Então, concluímos então o que ele tinha pedido aqui. Aí, situação, problema outra. Mostre que esse polinômio é divisível pelo polinômio x menos 1. Olha como ele faz. Solução. Basta observar, né, pelo que foi dito antes, que se ele for, para ele ser divisível por x menos 1, basta que o p de 1 seja 0. Ele está usando essa situação problema anterior aqui, ó. Ele está usando essa. Cadê a situação problema? Essa aqui. Que diz o seguinte, que se um polinômio p de x é divisível por x menos r, então o p de r é 0. Ele usa essa informação aqui nessa. Mostre que esse polinômio é divisível pelo polinômio x menos 1. Ou seja, para ele ser divisível, ele precisa que o p de r seja 0. Nosso r é 1. Então é só você calcular o p de 1. Mas aí 1 elevado a 100 dá 1, menos 1 vezes 5, vezes x, menos 5x elevado a 32, vai ficar menos 5 vezes 1 elevado a 32, vai dar menos 5. Aqui vai dar 10, que é 10 vezes 1, e aqui menos 6. Então você vai ficar com 1, menos 5 dá menos 4, e 10 menos 6 dá 4, isso vai dar 0. Então, como p de 1 é 0, significa dizer que este polinômio é divisível pelo x menos 1, tá? Está usando as situações, problemas anteriores. Ele está usando exatamente a anterior. Concluímos que p de x é divisível por x menos 1. Ele vai falar um pouquinho mais aqui do resto da divisão de um polinômio por x menos r. Porque isso que ele vem falando aí é geral, é conhecido como o teorema da Lambert. Certo? O teorema da Lambert. Essa história de que o p de r vai ser 0 quando é divisível. Então, seja r um número real qualquer, mostre que o resto da divisão de p de x por x menos r é igual a p de r. Na verdade, esse é o teorema da Lambert. Então, a solução do problema. Se d de x, que é o divisor, é x menos r, então, pelo algoritmo da divisão, existe um quociente, existe um resto. Lembrando que o grau desse resto é menor do que o grau desse divisor, né? Podendo esse grau ser maior ou igual que 0 e menor do que o grau do divisor. Então, o grau pode ser 0, inclusive. E assim o resto vai ser uma constante. Então, como o grau do polinômio d de x é igual a 1, que o polinômio d de x é esse, né? O grau dele é 1, o expoente maior que você tem aqui é 1. Opa, toquei sem querer aqui. Voltou um pouco. Cheguei de volta. Então, como o grau de d de x é igual a 1,
concluímos que o resto tem que ser nulo, né? Porque se o grau do d de x é 1, então eu preciso que o grau do resto seja menor ainda. Ou seja, o grau do resto é igual a zero. E se o grau do resto for igual a zero, então r de x é um polinômio constante. Isso é, o resto é uma constante, né? Na verdade, o que nós podemos concluir aqui, né? Como o grau do polinômio d de x é igual a 1, nós concluímos, na verdade, que o grau, aqui é o grau, tá? O grau da r de x é que é nulo. Na verdade, isso é só uma igualdade. O grau da r de x é nulo, ou seja, ou o grau da r de x é igual a zero. Ele está explicando aqui, né? O grau da r de x é nulo, ou o grau da... Tá. Na verdade, desculpe, ele quis dizer que tem duas situações. O resto pode ser nulo, pode ser o próprio polinômio nulo, ou o resto é igual a zero. Ficou estranho dizer isso. Era melhor ele ter dito ao contrário, porque essa situação é que é a particular, essa é que é a geral. Em geral, o grau de r de x é que é igual a zero. O fato dele ser o polinômio nulo é um caso particular. No caso do resto ser o polinômio nulo, ele não tem grau. Nós já discutimos isso aqui, né? Porque para ter grau, quando você olha para um polinômio, você vai olhar lá o an, que vai multiplicar o x elevado a n, né, mais aí tem o restante do polinômio. Esse cara aqui tem que ser diferente de zero para que isso aqui seja o grau. E no caso do polinômio nulo, todos os coeficientes são zeros. Então, como todo coeficiente é zero, não se pode dizer que o polinômio nulo tenha nenhum grau. Não se define o grau do polinômio nulo. Por isso ele está dizendo aqui que ou o resto é o polinômio nulo, portanto ele não tem grau, ou o grau do resto é que é igual a zero. E aí, nesse caso, o resto é um polinômio constante, ou seja, é um número, é apenas um número. Ou seja, toda vez que você divide por algo assim, do tipo x menos r, né, toda vez que você divide por um polinômio assim, ou o resto dá zero, ou o resto dá um número. É isso que ele está chamando a atenção. Então, na hipótese em que o resto é zero, obtemos a igualdade 7.2 acima, obtemos da igualdade 7.2 acima a seguinte igualdade. Ora, a igualdade 7.2 acrescenta um resto aqui, né? Mais r de x. Cadê ela? Está aqui, ó. Mais r de x. Então, no caso em que o resto é o polinômio nulo, então não tem o mais r de x. Temos essa situação. E daí segue-se que se você calcular o PDR, você vai ter QDR vezes R menos R, como eu fiz antes. QDR vezes zero vai ser zero. Então o PDR vai ser zero. Beleza. Então no caso do polinômio resto ser nulo, você tem que o PDR é zero. Agora, como o PDR igual a zero e R de x igual a zero, concluímos que R de x é igual a PDR, né? O polinômio é nulo e o PDR é nulo, então, na verdade, o resto e o polinômio e o PDR vai ser a mesma coisa. Ou seja, o resto da divisão de P de x por x menos R é igual a PDR, que era o que ele queria, na verdade, demonstrar, né? O que ele está afirmando aqui? Ele está afirmando que é igual a PDR, né? Que mostra que o resto da divisão P de x por x menos R é igual a PDR. Ele concluiu aqui nesse ponto, na hora em que ele diz que, ou seja, o resto da divisão P de x por x menos R é igual a PDR. Isso no caso do R de x ser o polinômio nulo. Ele precisa então demonstrar para o caso em que o grau é que é nulo, ou seja, o R de x é uma constante. Então tudo bem. Na hipótese de o grau ser... na hipótese de o grau de R de x ser igual a K, não. Não é o grau. É na hipótese do grau de R de x ser zero. Ser zero, né? Como é que eu escrevo isso? De o grau de R de x ser zero. Ser zero. Faltou ele dizer isso aqui. Grau de R de x ser zero e não ser igual a K. Aí, vírgula. Temos quem é igual a K. Quem é igual a K é o R
de x, né? Temos o r de x igual a k, igual a uma constante. R de x é que vai ser igual a k. O grau vai ser 0. Então, segue-se da igualdade 7.2 acima, que é ali onde tem R de x, ele vai colocar o k. Ó. R de x vai ser k, né? Ele está dizendo a você que aqui na 7.2, quando o grau do polinômio for nulo, ao invés de ser um R de x qualquer, vai ser um número. Então, por isso que ele está chamando de k. R de x vai ser igual a k. Tá, então temos essa situação em que o R de x é k. Então, desse modo, no caso em que o R de x é k, P de R vai ser k. Por quê? Porque o P de R se escreve como Q de R vezes R menos R, essa parte da zero, mais k. Ora, então vai ser Q de R vezes 0, isso dá 0, mais k, isso vai dar k. Então você conclui que o P de R é k. De onde segue que o P de R é k. Como o R de x é igual a k, concluímos que o R de x é o P de R também nessa situação. Então, em todas as situações, o resto é sempre o P de R quando você está dividindo por x menos r. Quer saber o resto da divisão de um polinômio pelo polinômio x menos um número? Basta você calcular o polinômio naquele número, que isso dará para você diretamente o resto. Vamos ver uma aplicação disso. É uma coisa simples que está sendo dito, é porque para demonstrar não parece tão simples. Mas a aplicação é muito fácil. Ó. Te dou esse polinômio, peço para você dividir por este outro polinômio. Este outro polinômio pode ser visto como x. Este outro polinômio, ele pode ser visto como x menos 2, ok? Que aqui tem mais, né? E o que nós acabamos de afirmar é para o tipo x menos r. Então eu preciso que aqui seja menos. Então eu olho para menos 2. Segundo o que foi dito no teorema provado agora há pouco, o resto da divisão, né? Aplicando a situação ao problema anterior, determine o resto da divisão de P de x. O resto da divisão é P aplicado nesse número. Esse número é o número menos 2. Então é P de menos 2. Quando você calcular o P do menos 2, você vai ter o resto da divisão desse polinômio pelo polinômio x mais 2. Bem, é só botar menos 2 aqui, vai ficar menos 2 da quarta, que é a mesma coisa que 2 da quarta, que vai dar 16, multiplicar por 3. Depois menos 2 da terceira, que vai dar menos 8. Multiplica pelo menos 5, que vai dar 40 aqui. 10 vezes menos 2 vai dar menos 20, e aqui soma com menos 6. Ou seja, calcula o P de menos 2 aqui, que você tem o resto que ele está te pedindo na questão. Essa aplicação do que foi dito antes. E na letra B, dividindo-se esse P de x por x mais 1 e x menos 1, são encontrados os restos iguais. Acha o valor de k. Tá, então ele está dizendo que se você calcular, pelo que foi demonstrado antes, se você calcular P de 1, isso vai lhe dar o resto da divisão por x menos 1. E se você calcular P de menos 1, ele está olhando para x mais 1 como x menos 1. Então, P de menos 1 vai lhe dar o resto da divisão por x mais 1. Ele disse que os restos serão iguais. Então, você vai calcular P de 1, P de menos 1, e vai igualar as duas expressões que vão aparecer. Então, as duas expressões que vão aparecer vão ser relacionadas com k, né? Então, P de 1, por exemplo, vai ser 1 mais 2, 3, e uma vez k, k. Então, vai ficar k mais 3. P de 1 vai ser k mais 3. E aí você calcula o P de menos 1 e iguala os dois resultados e encontra o valor do k. É assim que se resolve esta letra B. Bem, determinação das raízes racionais de um polinômio. É um outro resultado interessante. Quando as raízes são racionais, você consegue fazer uma continha básica. Então, nesta sessão, trataremos da questão da determinação das raízes racionais de um polinômio, como será visto logo adiante. Essa propriedade será muito útil na fatoração dos polinômios que possuem tais raízes.
Iniciaremos enunciando um fato acerca da divisibilidade de um produto de números inteiros por um número primo. Se um número primo P divide um produto de dois números inteiros, então P divide A ou P divide B, tá? Então, se você tem um número primo que divide um produto de dois números, ele tem que dividir um dos dois. Bem, a prova desse resultado será feita em um curso de teoria dos números posteriormente. É verdade, esse resultado é um pouquinho mais chato de demonstrar. Ele já se arriscou muito demonstrando outro resultado aqui, para não assustá-los, né? Se arriscou para não assustar muito a vocês. Então, situação problema. Você tem P de x, esse polinômio, um polinômio em uma indeterminada x e os coeficientes inteiros. Então, esses números aqui são todos inteiros. A n-1, A1 e até A0. Mostre que, se P de x tem raiz racional R, P sobre Q, com P e Q primos entre si, então P é divisor, ou seja, o numerador dessa raiz que é uma fração, é um número racional, ele é divisor de Q. Como P e Q são primos entre si, então P é um divisor de e Q é um divisor de. Como é esse negócio aqui? Mostre que se P de x tem raiz racional R igual a P sobre Q com P e Q primos entre si, então P é um divisor de e Q é um divisor de. E ele não diz de quê, nem de quê? É o seguinte, então, deixa eu dizer a vocês. O P é um divisor do A0 e o Q é um divisor do AN, tá bom? Então, é isso que está faltando provavelmente aqui. O P é um divisor de A0, tá? Não tem nada de se aqui, é A0. Ou seja, o numerador, ele divide esse último quociente aqui, e o denominador divide o primeiro. Então, se uma fração for raiz de um polinômio, o numerador divide o último e o denominador divide o primeiro. Bem, lembre-se, dois números naturais P e Q são primos entre si quando eles não têm fator comum maior do que 1, ou seja, quando eles não têm um cara que divida os dois ao mesmo tempo. Ou seja, quando o MDC de P e Q é igual a 1. Não há alguém maior do que 1 que divida os dois ao mesmo tempo. Vamos seguir em frente. Solução. Suponha que P e Q na verdade, P sobre Q é uma raiz de P de x com P e Q. Caramba, tem uns. Tá cheio de defeitos isso aqui, né? P e Q primos entre si. Como Q é raiz de P de x, devemos ter P de R igual a 0. Quem é esse M? Não tem M nenhum na questão, né? Não tem nenhum M aqui. Bem. Tá muito estranho, tá mal feito isso aqui pra caramba, tá? Então, mas eu vou tentar dar pelo menos uma noção do que ele quer dizer. Ele pegou uma raiz, que é uma fração. P e Q são primos entre si. Não tem esse M aqui, não existe esse M nessa história. Então devemos ter que P de R, ou seja, P da raiz, ou P da fração, que é isso aqui, P de P sobre Q é igual a 0, né? Já que P sobre Q é raiz. Daí segue que se você colocar o P sobre Q no lugar do X, aqui no polinômio, né? O polinômio está dado aqui em algum lugar, pronto, aqui o polinômio. No lugar do X você coloca no lugar de todos eles você coloca o valor do R, ou seja, coloca a fração. Aí você vai ter isso daqui, P sobre Q elevado a N, P sobre Q elevado a N menos 1, está tudo no lugar do X.
E isso tudo está igual a zero. Então, o mínimo múltiplo comum, na verdade, não precisa, os denominadores são todos... Não. Precisa do mínimo múltiplo comum porque são potências de Q, né? Aqui é Q elevado a N, depois Q elevado a N menos 1, etc. Mas quando um denominador divide o outro, a gente sempre sabe que o mínimo múltiplo comum é o maior. Então, o mínimo múltiplo comum entre Q elevado a N, Q elevado a N menos 1 e Q elevado a 1, etc., vai ser o Q elevado a N. Então, eu posso substituir todos esses de baixo por Q elevado a N. E aí, Q elevado a N dividido por Q elevado a N dá 1. Vezes P elevado a N dá o próprio P elevado a N. Q elevado a N dividido por Q elevado a N menos 1 dá Q. Aí Q vezes P elevado a N menos 1 aparece aqui, ó. Q vezes P elevado a N menos 1. E assim por diante. Q elevado a N dividido por Q dá Q elevado a N menos 1. Q elevado a N menos 1 vezes P é o que está aqui, ó. P vezes Q elevado a N menos 1. E por fim, Q elevado a N dividido por 1, né? Porque não tem denominador aqui, dá Q elevado a N. Aí Q elevado a N vezes A0 dá A0 Q elevado a N, que é o que está escrito aqui. Então foi isso, ele tirou o mínimo, né? E multiplicou, dividiu pelo de baixo e multiplicou pelo de cima. Ele somou as frações aqui. E tudo isso é igual a zero, né? Porque Q elevado a N por 1 dá Q elevado a N vezes 0 continua 0. Então, ele consegue chegar nessa situação aqui. Aí, nessa situação, ele pegou esse termo aqui, mandou para o outro lado. Aí, colocando o fator comum P em evidência, porque o único que não tinha P era esse. Então, ele mandou para o outro lado. E aqui ele colocou o P em evidência do lado esquerdo. Então, colocando o fator comum P em evidência no primeiro membro dessa última equação, obtemos a seguinte igualdade, né? Você coloca o P em evidência aqui, ó. Então, o P vai estar multiplicando P elevado a N menos 1, vai dar P elevado a N. O P multiplicando P elevado a N menos 2, dá P elevado a N menos 1. Ou seja, ele tirou um P daqui, colocou para frente e colocou todos os outros como produto de P. Note que P está multiplicando esse número e está dando como resposta menos A0 vezes Q elevado a N. Então, P vezes o número está dando isso. Significa dizer que P divide esse produto, né? Se P vezes esse número dá isso, é porque o P divide esse produto. Só que o P é primo com o Q. Então, se o P ele não divide o Q, ele também não divide o Q elevado a N. Ora, então se o P divide um produto e não divide um dos fatores, lembrando que o P é primo, significa dizer que ele tem que dividir o outro. E assim você consegue provar que o P divide o menos a zero. Mas se o P divide o menos a zero, ele também divide o a zero, né? O sinal não vai atrapalhar ele dividir. Então você conclui que o numerador daquela nossa fração, P sobre Q, divide o último coeficiente, que foi o que eu afirmei a vocês agora há pouco. Eu disse que o que deveria ser dito aqui era que o P divide o a zero e o Q divide o a N. Então ele acabou de provar aqui que o P divide o a zero, tá certo? Porque ele provou que o P divide o menos a zero. Ele deve argumentar aqui dizendo isso. Sei lá. A escrita está esquisita, eu deixei para lá seguir a ideia da demonstração. Bem, aí assim ele provou que o P divide o a zero. Ele quer mostrar agora, aqui ó, assim P divide a zero, ele conclui isso. Agora, para mostrar que o Q deve dividir o a N, reescrevemos a equação 7.3 acima do seguinte modo. Vamos olhar a equação 7.3, está aqui a expressão, né? É aquele momento em que ele tirou o mínimo e tudo mais. Ele agora vai escrever essa expressão como, vamos ver, AN-1, P elevado a N-1, Q, etc. Ele mandou para o outro lado menos a NPN e deixou o restante da esquerda. Aqui no primeiro momento ele pegou esse termo e mandou para o outro lado. Agora ele deixou todo mundo do lado de cá e pegou a NP elevado a N e mandou para o outro lado, tá? Porque ele agora quer falar do AN e não do A0. Aí ele mandou esse cara para o outro lado. Olha o que está escrito aqui, tá? Veja que está todo mundo do lado de cá, menos o primeiro termo, né? Está começando no N-1. O N ele mandou para o outro lado. Certo. Aí ele diz, coloquemos Q em evidência. Deixa eu ver se consigo baixar para mostrar os dois ao mesmo tempo.
coloquemos Q em evidência no primeiro membro. Ou seja, ele olhou que aqui tem Q, aqui tem Q, aqui tem Q. Só não tinha Q no primeiro. Então ele vai e coloca o Q para frente. Então Q vezes a n menos 1, P elevado a n menos 1 é esse Q que está aqui, ó, que ele colocou para frente. Agora aqui o Q está, o próximo vai estar com o Q ao quadrado, né, até chegar no Q elevado a n. Então ele tem que ter um Q aqui, para botar o Q aqui fica Q ao quadrado. E o último termo vai ser, ó, aqui é o Q elevado a n menos 1. Então Q elevado a n menos 2 vezes Q vai dar Q elevado a n menos 1. Oi? E por fim, a 0 vezes Q elevado a n, ele tem Q elevado a n menos 1 vezes Q dá Q elevado a n. Conclusão, Q vezes esse número dá esse produto. Novamente, o Q e o P são primos entre si. O Q não divide o P, portanto não divide nenhuma potência de P. Assim, o Q é obrigado a dividir o menos a n. Mas dividir menos a n é a mesma coisa que dividir a n. Então você assim consegue provar que o denominador divide o primeiro coeficiente. Ok? Bem, depois disso tudo, todos estão vivos? Porque eu estou acostumado, né? Então, o que eu estou dizendo, eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo talvez sozinho. A essa altura, já estou, eu e Jesus Cristo, pregando no deserto, sem ninguém prestar mais atenção em mim. Mas olha, em síntese, é isso que está demonstrado aí, tá? Essa história do que mais revendo. Com calma você vai ver que é verdade. O assunto a gente vai entender, eu acho. É, porque ó, um número vezes outro número está dando esse produto. Significa dizer que esse número divide o produto, né? Porque ó, divisor vezes quociente vai dar o dividendo. Então esse número aqui é o dividendo, esse daqui é o divisor, esse daqui é o quociente. Esse número todinho que está dentro do parênteses é o quociente. Quociente vezes divisor deu o dividendo, não tem resto. Então, o Q divide esse produto. Mas como o Q não pode dividir uma potência de P, porque P e Q são primos entre si, não? Um não divide o outro. Então, se um não divide o outro, não consegue dividir potência, porque potência só tem aquele mesmo fator o tempo todo, né? Se um número não divide se o 2 não divide um número, se ele é ímpar, então significa dizer que a fatoração desse número não tem nenhum par, não tem nenhum número par. E se você pegar um número ímpar e sair multiplicando por outro ímpar, por outro ímpar, por outro ímpar, a fatoração, seja lá qual for o resultado, nunca vai ter o 2 para poder dividir. Então, se o 2 não divide um certo número ímpar, ele não vai dividir nenhuma potência desse número, não adianta. Então, quando um número como o Q não divide o P, então ele também não divide P elevado a n. Então, ele é obrigado a dividir esse aqui, o menos a n, porque quando um número primo divide um produto de dois números, então ele tem que dividir um dos dois. Pois bem, vamos ver isso aplicado. Aplicado vai ficar fácil de entender, né? Determine as raízes desse polinômio. Lembram? Vocês só sabem determinar a raiz de polinômio quando ele tem grau 2, porque vocês usam a fórmula de Bhaskara, ou quando eles têm grau 1, porque a equação de primeiro grau vocês sabem resolver. Então, agora a gente vai chegar na situação em que tem que resolver equações de grau maior do que 2. E aí, como é que faz? Ora, quero saber quando isso é zero. Quero saber quando isso é zero. Vai atribuir valor ao x. Pronto. Na verdade, Quando x for igual a zero, o número vai ser a raiz. isso é o chamado chutômetro. A gente faz isso chutando, né? Mas esse resultado que a gente acabou de ver, ele vai nos permitir achar sem chutar. Como é que a gente faz? A gente sabe que se qualquer número racional, que o nosso interesse é primeiro achar raízes racionais, tá? Ele quer que você ache raízes racionais. Então, se um número racional, todo número racional se escreve como fração. Se um número racional for raiz desse polinômio, então você sabe que o número de cima, o P, divide o 3, e você sabe que o número de baixo, o Q, divide o 2. Caramba, mas não tem tantos divisores assim de 3.
Ou seja, qual é a sua conclusão? O P ele só pode ser igual a mais ou menos 1, porque 1 sempre divide todo mundo, ou ele pode ser também mais ou menos 3. Então, o P só pode ser um desses números. Ele vai ter que dividir o 3. E o Q? Alguém abriu o microfone aí de novo. Então, pronto. Então, o que pode ser mais ou menos 1, porque o 1 divide todo mundo, ou pode ser o mais ou menos 2. Não tem como ter outro, tá? Porque se uma fração for raiz disso daqui, vai ter que cumprir essas regras. O P vai ter que dividir esse e o Q vai ter que dividir esse. Então, o P ou é isso, que são os únicos divisores do 3, ou o Q, que é isso aqui. É o que ele está dizendo aqui, ó. O P só pode ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 3, e o Q só pode ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 3. Logo, as possíveis raízes de P de X pertencem a esse conjunto. Ou é o mais ou menos 1 quando eu divido 1 por 1 aqui, ó. Mais ou menos 1 por mais ou menos 1. Ou é o mais ou menos 1 dividido pelo mais ou menos 2. Ou é o mais ou menos 3 dividido pelo mais ou menos 1. Ou é o mais ou menos 3 dividido pelo mais ou menos 2. Então, ou vai ser mais ou menos 1, que é quando eu divido esse por esse. Ou é o mais ou menos 1 pelo mais ou menos 2, então vai ser mais ou menos meio. Ou é o mais ou menos 3 dividido pelo mais ou menos 1, que vai ser o mais ou menos 3. Ou vai ser o mais ou menos 3 dividido pelo mais ou menos 2, que vai ser o mais ou menos 3 meios. Ok? Então as raízes só podem ser essas aqui. Agora ficaram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para quem não tinha como saber quais eram as raízes, só chutando, agora você só tem 8 para testar. Não precisa testar mais do que essas 8. Entendeu? São muitas? Podem ainda ser muitas. Mas pelo menos agora você já tem um começo. Antes você não tinha nenhuma maneira de como descobrir quais eram as raízes. Agora você já tem. Então, diz ele que é fácil de verificar. Então, você vai fazendo as contas. Então, depois você... Tá cortando a... Ok. Melhorou um pouquinho? Então, por exemplo, você vai calcular P de 1. Aí P de 1 vai ser igual a 2 menos 6 menos 1 mais 3. Então dá quanto? 5 menos 7 dá menos 2. Opa, não serve. P de 1 não serve. Aí você vai olhar quem é P de menos 1. P de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1, menos 6 vezes 1, mais 1, mais 3. Então aqui vai dar menos 2, com menos 6 dá menos 8, menos 8 mais 3 igual a menos 5. Não serve, não deu zero. Então você já eliminou. Josivaldo está botando o bebê para aprender matemática lá de cedo, Josivaldo. Pois é. Eu tentando ligar. Então, você testou o mais e o menos 1, não serviu. Aí você vai testar o meio, não vai servir. Você vai testar os 3 meios, não serve. Aí você vai descobrir que o único que você vai encontrar é esse 3 aqui. Tá certo? Você só vai encontrar o 3. Quando você for calcular o 3, dá isso. Oi? A conexão do seu caiu e saiu o slide. Ah, foi. A conexão caiu e saiu a apresentação. Tá certo, deixa eu voltar aqui. E aí eu refaço essa parte. Vocês me dizem até onde vocês viram, tá? Deixa eu ver aqui.
Voltei. Voltou minha apresentação, voltei a aparecer. A sua voz sim. A apresentação não. Ela não. Compartilha ela aí, que faltou. Deixa eu tentar compartilhar a tela para ver se... Você lembra daquela história do 8 demônios? O Meet tá aparecendo isso, né? É a plataforma mais usada. Aí tá... É que nem hoje naquela época, todo mundo tem que ter telefone, aí começar a dar bug no celular. É normal, Buscar né? fundo e calar aí, viu? As informações. Eu tô tentando ver se ele consegue apresentar a tela novamente. Acho que agora vai. Estão vendo minha tela? Tô vendo a gente só. E agora, tá vendo o slide? Tá vendo o texto? Agora ok. Ok. Bora. Então, voltando para o que eu estava falando da nossa situação problema. Você tem um polinômio p de x aqui e você quer achar as raízes. É claro que você pode sair chutando os números que você quiser. Mas o resultado que a gente acabou de ver foi o seguinte, ó. Se você quer encontrar raízes racionais, todo número racional tem a forma de uma fração. P sobre Q. O que o resultado acabou de mostrar foi que o P vai ter que dividir o último e o Q vai ter que dividir o primeiro. Então, consequentemente, o P ele só vai poder ser mais 1 ou menos 1, que são os números que dividem o 3, e mais 3 ou menos 3. Só esses números dividem o 3, ou mais 1 e o menos 1, ou então o mais 3 e o menos 3. Enquanto que o Q vai ter que dividir o 2. Então, o Q ou ele é o mais 1 ou o menos 1, ou ele é o mais 2 ou menos 2. Então, quais são as possibilidades? Ora, se o P for mais 1 ou menos 1 e o Q for mais 1 ou menos 1, então vai ficar mais 1 ou menos 1 dividido por mais 1 ou menos 1. Isso vai ter que dar mais ou menos 1. Então, se o Q é mais ou menos 1 e o P e o Q também é mais ou menos 1, então P sobre Q vai ser mais ou menos 1. Se o P for mais ou menos 1 e o Q for mais ou menos 2, então a raiz vai ser o mais ou o menos meio, né? Porque em cima vai ser 1, embaixo vai ser 2. Agora, se o P é mais ou menos 3 e o Q é mais ou menos 1, então a raiz vai ser mais ou menos 3. Porque vai ser 3 dividido por 1, que dá 3, e mais ou menos. O sinal vai variar. Agora, se o P for mais ou menos 3 e o Q for mais ou menos 2, então você vai estar com a raiz mais ou menos 3 meios. Tudo bem? Então você só tem possibilidade de ter uma dessas 8 raízes. Ou é mais ou menos 1, ou é mais ou menos meio, ou é mais ou menos 3, ou é mais ou menos 3 meios. São essas raízes que ele está dizendo aqui, ó. Só existem essas possibilidades. E aí o que você faz? Bem, antes você não tinha o que chutar, agora você já tem apenas 8 chutes para fazer. Aí você vai calcular de 1 em 1. Calcula o P de 1. Quanto dá o P de 1? Aí vai dar 2 menos 6 menos 1 mais 3. Ora, isso dá menos 7 mais 5, que dá menos 2. Deu diferente de 0. Se deu diferente de 0, não é raiz. Então, o P de 1 não serve. Aí joga fora o P de 1. Ok, não se viu o P de 1. Então, vamos testar o P de menos 1. Quanto é o P de menos 1? Bem, menos 1 à terceira dá menos 1, vezes 2 dá menos 2. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 6 dá menos 6. Menos 1 vai dar mais 1. Isso mais 3.
vai dar 3 menos 6 dá menos 3, com menos 2 dá menos 5. Não deu zero, então P de menos 1 também não serve. Você já descobriu que essa parte aqui não dá raiz. Aí você testa meio, faz a conta, coloca meio no lugar do x, é uma conta mais chata de fazer. Coloca mais meio, coloca menos meio, não vai dar zero. Aí coloca mais 3, quando você colocar o mais 3, vai dar zero. Você vai descobrir que, que o 3 é raiz, né? Quando você testar o 3, vai funcionar. Vamos ver. Você coloca o 3 ali, vai dar P de 3 igual a 2 vezes 27, né? Que é 3 a terceira. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Menos 6 vezes 3 ao quadrado, ou seja, menos 6 vezes 9. Menos 3 mais 3. Isso tem que dar zero. Bem, aqui dá zero mesmo. E aqui dá 6 vezes 9 dá 54. 54, 6 vezes 9, né? 3 vezes 9, 27, 54. E 2 vezes 27 também dá 54. Então também dá zero. Portanto, o P de 3 é zero. Aí você descobriu que 3 é uma das raízes. Aí você vai testar o P de menos 3 também. P de menos 3. Se der diferente de zero, não serve. E vai dar diferente de zero porque ele já disse aqui que só tem essa. A única raiz que vai ter é essa. Mas antes você olhava para esse polinômio e não sabia como achar uma raiz. Agora você já tem 8 raízes para escolher por causa desse resultado, do fato de que se você tiver uma raiz racional, ou seja, uma raiz que se escreve na forma de fração, o numerador tem que dividir o último coeficiente e o denominador tem que dividir o primeiro, tá? Então é esse o uso do resultado que a gente acabou de mostrar. Dá para você encontrar raízes de polinômio de grau maior do que 2. Que vocês só sabiam até agora achar raízes de polinômio de grau 1 e de polinômio de grau 2. Agora já sabem de polinômios maiores. Bem, vale observar que, como P de 3 é igual a zero, então P de x é divisível por x menos 3. É uma das atividades propostas anteriores. Né? Ou é proposta ou é uma atividade, como é que ele chama? Eu nunca lembro como é que ele chama. Situação-problema. É uma situação-problema anterior, em que ele mostra que se o polinômio é divisível por x menos r, então o P de r vai ser o resto da divisão. Então, como o P de 3 é zero, a gente sabe que o resto seria zero quando você dividir P de x por x menos 3. Então, isso é uma informação importante. Bem, isso permite essa fatoração. O P de x é o Q de x vezes x menos 3, já que o x menos 3 divide o P de x, visto que P de 3 é zero. Então, novamente, verificando se isso é verdade, pega o polinômio que nós estamos olhando e divide pelo x menos 3, faz as continhas e descobre que o resto, de fato, é zero. De fato, é zero. Então, se esse cara daqui é raiz do polinômio, então x menos ele vai sempre ter resto zero na sua divisão. É um resultado importante também, para a gente aprender a fazer conta. Bem, portanto, 2x2 menos 1, portanto, Q de x igual a 2x2 menos 1, porque ele fez a continha aqui, encontrou 2x2 menos 1. Assim, P de x pode ser fatorado na forma, esse é o quociente e esse daqui é o divisor, né? P de x é quociente vezes divisor e o resto é zero, porque o P de 3 deu zero. E também porque a gente fez a conta aqui, né? Ele fez a conta. E fez a conta certa aqui nesse caso, não fez a conta errada, o resto deu zero. Atividade proposta 7.6. Determine se existem as raízes racionais de cada um dos seguintes polinômios. Não sei porquê, mas... Eu queria encontrar aqui, depois eu vou procurar
nessa forma de andar aqui nesse nosso PDF, eu vou procurar onde fica a tal da mão, do negócio de selecionar para levar pedaços do texto daqui para a área da tablet para fazer as contas. Bem, então não está dando para fazer isso agora, mas eu vou descobrir como é. Ah, aqui, agora eu lembrei, é aqui, ó. Então vamos lá, atividade 7.6, é aqui, ó. Olha que legal. Você seleciona e diz adicionar a uma nova página. Vamos lá. Olha como fica bonito. Pronto. Tá vendo como é legal? Vamos resolver então essa atividade aqui. Professor, minha tela tá parada aqui. Oi? Parou a exposição de novo? Voltou? Agora. Ah, legal. Então, eu consegui trazer o pedaço do texto para aqui, para a gente fazer as contas. Então, determine se existirem as raízes racionais de cada um dos polinômios. Então, por exemplo, ó, eu agora posso pedir para vocês, maldosamente, eu posso ser cruel o suficiente, para pedir para vocês acharem as raízes racionais de polinômios assim, de grau grande. Então, como é que você vai resolver? Ó? Solução da letra A. Foi que a gente acabou de estudar. Que se tiver uma raiz racional, P sobre Q, então o numerador dessa raiz divide o último. E o denominador divide o primeiro. Eu quero achar as raízes. Então, quais são as possibilidades? Ora, as possibilidades são: o P, ele pertence a que conjunto? Né? Quais são as possibilidades do P? O P divide o menos 2. Então, o P pode ser mais ou menos 1, que divide o menos 2. Ou o P pode ser mais ou menos 2. E quem é o Q? O Q tem que dividir o primeiro. O primeiro é 1. Então, a única chance do Q é ser mais ou menos 1. Certo? Então, vamos escrever isso aqui. Se P sobre Q é uma raiz racional, para não ter que escrever o polinômio de novo, eu vou escrever aqui, assim, do polinômio, né? Do polinômio dado. Se ele é uma raiz racional do polinômio dado, então, aí a gente usa o raciocínio que a gente pegou agora. O P, ele pertence, bem, o P tem que dividir o menos 2. Então, ele é mais ou menos 1, ou ele é mais ou menos 2. E o Q tem que dividir o primeiro coeficiente, que é 1. Então, o Q só pode ser o mais ou o menos 1. Bem, aí a gente já pode pensar quais são as raízes possíveis, né? Aí eu já coloco aqui, testando as raízes possíveis. Testando as raízes possíveis. Aí quais são as raízes possíveis? Testando as raízes possíveis. Olha, as raízes são do tipo P sobre Q. O P pode ser mais ou menos 1 ou mais ou menos 2. E o Q só pode ser mais ou menos 1. Quais são elas? Bem, se eu tenho mais ou menos 1 em cima de mais ou menos 1, isso é mais ou menos 1. E se eu tenho mais ou menos 2 em cima de mais ou menos 1, então eu tenho mais ou menos 2. Então eu só posso ter uma dessas 4 raízes. Ou é 1, ou é menos 1, ou é 2, ou é menos 2. Só tenho chance de mexer com uma dessas 4 raízes. Então vamos lá. Fazendo essa conta,
testando, né? Eu vou colocar aqui então, para x igual a 1. O que a gente tem quando a gente testa o x igual a 1? Você tem 1/4, depois você tem 1/3, depois você tem 1², depois você tem menos 1 e depois você tem menos 2. Bem, isso vai dar 1 mais 1, 2, mais 1, 3, menos 3. Então dá 0. Dá 0. Já deu 0 logo na primeira, né? Deu 0 logo na primeira. 1 mais 1, 2, mais 1, 3 e menos 3. Então, 1, 2, 3 e menos 3, 0. Então você conclui que 1 é uma raiz. Né? E aí você tem que testar as outras. Porque aí pode ter até 4 raízes, né? Então, para x igual a 2. Ou 2 não, menos 1. Para x igual a menos 1. Vamos testar logo as que estão associadas a 1, né? Para x igual a menos 1. Quanto vai dar agora? Temos, bem, menos 1/4, mais menos 1/3, mais menos 1². E depois menos menos 1, que vai dar mais 1, e depois menos 2. Vamos ver quanto dá isso. Ora, isso daqui dá 1, e esse daqui dá menos 1, então dá 0. Esse daqui dá 1, esse daqui dá 1, 2, 2 com menos 2, 0. Então, tanto 1 quanto menos 1 são raízes. Você já achou 2 raízes. Precisa agora testar o 2. Vamos ver se o 2 também é raiz. Vamos para mais uma folha, né? Vamos testar o 2. Então, continuando, mais uma página. Aí você vai escrever para x igual a 2, temos, você tem lá 2/4, 2/4 mais 2/3 mais 2², mais 2/3 mais 2², menos 2, menos 2. Menos 2, menos 2. Isso dá quanto? Ora, aqui dá menos 4 e aqui dá mais 4, né? Então aqui com esse dá 0. Mas aqui dá 8 e aqui dá 16. 8 com 16 dá 24. E por fim, para x igual a menos 2, temos menos 2/4 mais menos 2/3 mais menos 2². Bem, aí depois vem o que mesmo? Menos 2/4, menos 2/3, menos 2², aí menos menos 2, que vai dar mais 2. E por fim o menos 2. Ora, mais 2 menos 2 aqui dá 0. Aqui vai dar menos 8, né? Porque menos elevado à terceira vai dar menos, e 2/3 dá 8. Aqui vai dar 16 e aqui vai dar 4. Então vai dar 20 e aqui menos 8. 20 menos 8 dá 12. Pronto, deu 12. Então, resposta do problema. As raízes racionais são x igual, quais os que deram 0? Só o 1 e x igual a menos 1. Essas raízes são as raízes racionais possíveis para este primeiro polinômio.
Então, é assim que você vai fazer. A próxima, de novo, você faz exatamente assim. Chama de P sobre Q, onde o P tem que dividir o último e o Q tem que dividir o primeiro. Tá? Veja que ele sempre usa números primos, né? 5 menos 2, 1 menos 2, ou números primos ou o número 1. Porque aí o cara ou é divisível por ele ou pela unidade. Mas é claro que eu posso ser mais maldoso e não colocar números primos apenas aqui. Eu posso colocar, por exemplo, menos 6. Então, o menos 6 ele é divisível por mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, menos 3, mais 3, menos 3 e menos 6 e mais 6. Quer dizer, tem mais divisores, né? O cara pode maldosamente colocar um polinômio que dá um pouquinho mais de trabalho para que a pessoa chegue ao resultado, né? Bem, mais uma situação problema. Seja x à quarta menos 5x à terceira mais x quadrado mais 5x menos 2. Determine todas as raízes racionais de p de x. É exatamente a mesma coisa que a gente fez. E aí, se você tem as raízes racionais, você sabe que o polinômio é divisível por x menos a raiz. Então, você fatora, assim como a gente fez na questão, assim como está aqui na situação problema anterior, né? Você fatora. Quer dizer, a situação problema ele está fazendo as contas aqui. Vamos fazer o seguinte. Chegamos às 10 horas e 6 minutos. Vamos descansar e a gente continua então amanhã, né? Como foi combinado. Deixa eu ver qual é a... Amanhã. Isso. Mesmo horário. Mesmo horário. Deixa eu só memorizar aqui onde exatamente a gente parou, tá? Aqui está em z de x já, então eu fui aqui. Essa situação problema aqui, tá? Determina as raízes racionais. Ela está na página... Vamos marcar a página. Na página 74. É o começo da página 74. Situação problema da página 74, né? Senão ninguém aguenta mais. Eu mesmo já estou cansado, mas... Também eu dei aula hoje para 3 turmas, desde 1h30, que eu estou dando aula em cima de aula, ainda no intervalo entre uma aula e a outra, ainda fui lá na Pajuçara, leva uma encomenda, e eu estou moído, morto. Vou dormir pesado. Acho que hoje já deu, né? Por hoje tá bom. Deixa eu parar de gravar.